Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha só, hoje na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das relações do trabalho no meio rural, né? A gente já veio falando ali, né, sobre a questão da divisão das terras, né? A gente falou ali sobre a questão de lei de terras, a gente falou sobre a questão da origem desse problema, a gente também falou sobre a questão ali, né, da estrutura que veio desde o processo das Seis Marias, passando pelos donatários e a divisão dessas terras, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho das relações. Antes de falar das relações, gente, a gente precisa lembrar o seguinte: todo o processo ele ainda vem de uma herança, né, que foi trazida lá pelos portugueses. Essa herança, né, ela vem no sentido de que quando a gente fala sobre os portugueses, a gente precisa lembrar que grande parte das terras, né, elas ficaram divididas para poucas pessoas, né, dentro do território brasileiro. Então, esse formato de trabalho, né, na questão agrícola esteve muito preso, né, a essa relação. Dentre essas ideias, a gente precisa lembrar, por exemplo, das pessoas que trabalham nas grandes lavouras de cana-de-açúcar, por exemplo, né, que ainda são ainda acaba sendo, de certo modo, fruto dessa relação. E é claro, a gente precisa lembrar aí, né, que essa relação ela se dá mais especificamente quando a gente observa ali, né, a relação escravista daquela época. Então, ah, toda a terra, né, ela vinha ali da questão da divisão das terras para poucas pessoas, perdão. Então, o que acontece? Nesse sistema, basicamente, a gente tem um tipo de agricultura. Essa agricultura ela é chamada de monocultura, né? É a agricultura onde eu não tenho muitos gastos a respeito dela, né? Mas ela vai acabar me gerando, por conta da quantidade de terras, né? Um montante de capital bem interessante. Ou seja, se eu tenho muita terra e eu consigo plantar um único produto, a lucratividade em cima dessa terra ela é muito melhor, tá certo? Então é nessa ideia que a gente começa aí falar sobre a questão das relações de trabalho. E nessa imagem a gente já começa a pensar, né, sobre aquele homem mais do campo, né, aquela pessoa mais voltado ao ambiente mais rural, né, e a gente pode observar aí um senhorzinho, ele está ali segurando um balde, então provavelmente a gente está falando ali de alguém que estava extraindo o leite, né, ali das vacas, propriamente dito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas relações, né? E aí tá aí, como é possível analisar a dinâmica de trabalho do campo e da cidade é muito diferente, isso afeta diretamente as relações de trabalho. Então o que é que ele está dizendo? A forma de ver o trabalho da cidade é totalmente diferente da forma do campo. Existe uma relação entre ambas, né, mas o formato de trabalho ele é bem diferenciado. E o texto de vocês continua aí, ó. As relações de trabalho praticadas estão relacionadas diretamente com o tipo de propriedade e as atividades praticadas na respectiva propriedade. Ou seja, o que, que ele está dizendo aí? Que a forma do trabalho depende muito do lugar onde a pessoa está inserida. Né? Dependendo da forma, do lugar, né, o que ela produz, isso aí vai ser uma determinante, né, naquele formato de trabalho que ele vai ter. E aí o texto continua. Geralmente a produção nos latifúndios é mecanizada, o que caracteriza um tipo de relação trabalhista. Nos minifúndios, a área de cultivo e criação de animais é bem menor. Ou seja, latifúndio está falando da produção de um único produto em larga escala. Na grande maioria das regiões, por exemplo, a gente pega a região centro-oeste, né, que tem a plantação ali de soja, o que acontece? A colheita da soja ela não é feita pelas pessoas, né? Essa colheita ela é feita de forma mecânica. Então, por exemplo, são os tratores que vão fazer essa colheita, tá? No caso de Alagoas, a cana-de-açúcar é monocultura, né? É uma cultura nesse sentido, por conta do latifúndio, só que a gente tem uma variação muito grande no relevo. Então, nessa ideia, uma grande parte da cana-de-açúcar vai ser extraída à mão, tá? E no minifúndio, o que acontece, né? É o lugar onde você tem ali, né? Como o texto diz, criação de animais, né? Tem uma baixa produtividade e a mão de obra é familiar. Ou seja, o que ele está dizendo? Que nesse tipo de formato de trabalho, de lugar, né? Você vai encontrar basicamente a família
trabalhando e organizando aquela terra. Então ele vai dividir aqui, ó, né, em 3 pontos-chave, né? Trabalho familiar, predomínio ali das pequenas propriedades. Aí tem ali, incluindo o trabalhador, o proprietário, perdão, e seus dependentes. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O dono da terra, né, que vai ser o pai de família, seus filhos, sua esposa. É essa a ideia, né? E aí ele continua, os quais geralmente prestam serviço sem remuneração. Ou seja, se eles já são os proprietários da terra, eles não recebem nada pelo que eles estão fazendo. A terra já é deles, então eles não estão trabalhando para outras pessoas, tá? Então esse trabalho ele é muito familiar, né? E aí ele vai dividir aí, ó. Essa forma de trabalho pode ocorrer sob a forma de proprietário, como falei já, o dono da terra, o arrendatário, né? Ele vai trazer aí, ó, indivíduo que arrenda, né, ou aluga a terra pagando dinheiro. Então perceba, ele já está dizendo aí, é o cara que vai alugar a terra, né? Ou para quê? Para que ele vai alugar essa terra? Ele vai receber um valor e o cara é a pessoa que alugou, né? Vai ter ali a possibilidade de plantar o que quiser. E aí o último ponto ele vai trazer, né, é a questão da parceria, né, o parceiro. E ele coloca indivíduo que trabalha em uma parte da propriedade e paga com metade da produção, né? Esse aí seria chamado de meieiro. Ou seja, a terra não é sua, mas aí o cara arrumou a terra para você e você vai trabalhar nela. O que você plantar, metade do que você colher, né, vai ser do dono da terra. Então você é um meieiro. Você não tem a terra, mas você pode produzir, né? Então do que você produz, metade é dele por ele ser o dono da terra, tá? Ou a terça parte, né? Ele vai chamar de terceiro, né? Então você vai dividir ali em 3 partes iguais, né? E uma dessas partes você dá ao proprietário da terra. Essa é a ideia, tá bom, gente? E aí, pessoal, só para a gente dar uma finalizada, né? Aqui a gente tem algumas ideias básicas, tá? Então a gente começa aqui com a questão das máquinas de trabalho, né? Então você percebe que ele começa aqui mostrando a questão dos tratores, ok? No segundo plano, a gente já começa a ver a questão do êxodo rural. O que é o êxodo rural? Êxodo rural é a saída das pessoas da propriedade rural, né, para a cidade. Esse é o êxodo rural, é a saída, passagem, pessoa que sai de um lugar para o outro, né? Por exemplo, se a gente vê ali a Bíblia, né, no Antigo Testamento, tem um dos livros, o segundo livro do Antigo Testamento, né, ele é chamado de Êxodo, né, também chamado de livro do Pentateuco, né, faz parte ali dos 5 primeiros livros. E o que é esse êxodo? É a passagem, saída de alguém de um lugar para outro. Nesse caso do êxodo rural, é a saída das pessoas que moram, né, nas áreas rurais, sendo transferidas ali para a área urbana, tá? E o último ponto, galera, né? Ele vai trazer aqui a questão da mão de obra qualificada. O que seria mão de obra qualificada? Seriam pessoas que estudam, se estruturam para poder trabalhar nessas áreas, né? E é claro, se a gente está falando da questão do meio rural, é dessa área que ele está se identificando. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí, tá? Qualquer dúvida, vocês anotem, façam anotações aí na nossa videoconferência que a gente sana as dúvidas, ok? Valeu, pessoal, um forte abraço. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!